vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, eu quero muito fazer um agradecimento a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, que deixaram o seu like, que comentaram aí sobre os vídeos que eu trouxe aqui no canal, tá? O meu muito obrigado. Deus abençoe a todos que tiraram aí o seu tempo para fazer sua inscrição, para assistir os vídeos, tá? E as fotos também que muita gente mandou para eu poder ver dos trabalhos que eu trouxe aí, né, para vocês aprenderem. E chegamos aí à marca dos 10 mil inscritos, tá? Eu só desejo, assim, muito obrigado mesmo a todos aí que ajudaram, né, nesses 2 anos e pouco aí de canal, ele a desenvolver e a crescer, né? Então, pessoal, para comemorar esses 10 mil inscritos, hoje eu trago mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato, será o barrado de número 156, eu fiz ele na cor lilás, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, nós vamos para algumas informações aí para execução deste barrado. Pessoal, este meu pano é um tamanho de 50 por 70. Aqui eu fiquei com uma quantidade de 25 carreiras, certo? Com 4 motivos, né? 4 desenhos aqui de flor. A medida do meu barrado foi de 13 centímetros. Eu usei aqui, pessoal, um múltiplo de 17 mais 1. Então, eu fiz 4 vezes 17 caseados, a gente multiplicando deu 68 mais 1. Eu tenho um total de 69 caseados, ok? Então, ó, aqui eu tenho 17 caseados, 17, 17, 17 e aqui, ó, o último caseado que eu preciso, que é aquele 1, para poder as extremidades ficarem iguais, certo? Então, pessoal, essas seriam as informações do barradinho de hoje, lembrando que a gente não trabalha mais cortando, né, os fios, fazendo aqueles arremates por desenho. Agora eu ensino para vocês aí já fazer direto, né, esta ponta aqui do barrado, então é menos arremate para a gente estar fazendo aí nos nossos trabalhos, tá? E tá bem legal a explicação, eu trabalho carreira a carreira, né, explicando para vocês a quantidade de pontos aí para poder ficar bem claro, não haver dúvida. Mas se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui abaixo do vídeo nos comentários que eu terei o maior prazer em ler e responder para vocês, tá, pessoal? E para eu saber também se vocês gostam, né, do conteúdo que eu trago aqui para o canal, certo? Aí vocês podem fazer o seu comentário aí abaixo do vídeo, tá? E referente a material que eu utilizo, eu deixo tudo aqui no box de informações, tá? Vou deixar também outras quantidades de número de caseados para vocês fazerem este bico, tá? Para fazer com 2, com 3, com 4 que eu acabei de explicar, com 5, mas não tem dificuldade, é só você ir somando ou multiplicando 17, 17, 17 mais 1 para dar a quantidade aí no tamanho do seu pano de prato, né? Na quantidade que você fez o caseado para dar certinho com o número múltiplo aí que eu passei, tá bom, pessoal? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo a notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, Eliane Prado 03, eu posto todas as fotos de trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Aí você fica sabendo antes lá se você me segue, tá bom? E pessoal, eu vou organizar minha mesa aqui para a gente poder começar a fazer o trabalho de hoje, ok? E não se esqueçam de se inscrever, tá, pessoal? E compartilha bastante este vídeo. Eu já volto. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Meu caseado é separado por 2 correntes. Vamos subir 3 correntes dentro do caseado. Façam
2 pontos alto e um ponto alto na base. Então, 4 pontos alto para o nosso canto de borda. Agora, 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto de base aqui do caseado. Então, nós vamos fazer quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes, até o penúltimo caseado aqui da lateral do nosso pano. E depois vamos fazer aí o cantinho de borda, que é igual esse que nós acabamos de aprender, lá no final. Então, aqui eu fiz por toda a extensão os quadradinhos vazios, no finalzinho aqui, ó, os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam 3 correntes, vira o trabalho e repitam os 3 pontos altos aqui de base. Pessoal, nós vamos precisar aqui de mais uma carreira de quadradinhos vazios. Praticamente vamos repetir tudo que acabamos de fazer na primeira carreira. E lá no finalzinho a gente repete novamente os 4 pontos altos, tá? Carreira de número 2 pronta, já fizemos todos os quadradinhos aqui. E no finalzinho, 4 pontos altos. Na terceira carreira, o cantinho de borda será sempre a mesma coisa, não vai mudar. Então, eu já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz 3 pontos altos aí. E já adiantei, pessoal, 6 quadrados vazios, tá? Então, eu repeti 6 quadradinhos aqui no nosso cantinho do trabalho, ó. E agora eu vou precisar distribuir 16 pontos altos. Então, ó, aqui eu já tenho um ponto que conta. Então, sempre dentro do quadrado são 2 pontos altos e um na base. Então, assim, nós vamos fazendo até ficarmos com 16 pontos altos. Vamos precisar de 5 quadradinhos de base. Então, aqui, pessoal, eu distribuí, ó, 16 pontos alto, cada quadradinho aqui dentro dele, 2 pontos alto, tá? Então, eu fiquei com 16. Agora, eu tenho que fazer 12 quadrados vazio. Depois, eu repito os 16 pontos alto, 12 quadrados vazio. E assim, nós vamos fazendo até o final, tá? A repetição aí do nosso barrado. Carreira, então, de número 3 pronto. 4 pontos altos, 6 quadrados vazio. E aqui, eu fiquei com 16 pontos altos. Aqui, eu tenho 12 quadrados vazio. E assim, eu fui já repetindo aqui a minha flor por toda a extensão do pano. Aqui estamos do lado direito do pano. Depois aqui, pessoal, dos 16 pontos altos, do lado final aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Porque a flor, ela fica com a posição meia tortinha, então eu preciso, né, de mais espaço deste lado, do início, do que no final. E para a próxima carreira, ó, eu já fiz as 3 correntes, virei o meu trabalho, vim para o lado avesso do pano. E aqui eu já adiantei, pessoal, vou explicar para você. Já fiz aqui meu cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Depois eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E dentro deste quadradinho de base, eu coloquei 2 pontos altos, tá? Depois completei todos os pontos de base. Do lado oposto também eu tenho que usar um quadradinho com 2 pontos altos dentro, um na base. Aqui eu fiquei com 22 pontos altos. E agora aqui eu tenho que fazer 10 quadrados vazios. E a partir deste quadradinho, você já vai ter que repetir a sequência desses pontos aqui, ok? Carreira de número 4 pronto, ficamos com 4 pontos altos aqui no cantinho, estamos do lado avesso do pano, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, se eu não mencionar. E aqui ficamos com os 22 pontos altos, 10 quadrados vazios, a partir daqui já repetimos este primeiro desenho aqui. Então, fiz aqui por toda a extensão do meu trabalho, e aqui no finalzinho, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos, tá? Então, sempre vai dar uma diferença do início para o final aqui de quadradinhos. Para a próxima carreira, que será a quinta, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho. Já fiz aqui, pessoal, o meu cantinho de borda. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então, eu fiz os 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3 quadrados vazio.
A partir daqui, ó, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei 1, 2 aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu fiz um ponto alto, fechei um quadrado vazio. Aqui eu repeti 16 pontos altos eu tenho aqui. O lado oposto, 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. Depois eu pus 2 aqui dentro, 1 aqui na base, 2 pontos altos aqui dentro e 1 na base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos, que é o lado oposto aqui da nossa flor, certo? E agora eu preciso fazer 6 quadrados vazios, vou fazer 6 quadrados vazios e repetir toda essa sequência aqui até o último desenho lá do nosso barradinho, tá, pessoal? Depois só façam o restante dos quadradinhos que sobrarem e os 4 pontos altos lá no finalzinho do nosso barrado, tá? Então, é só fazer esta sequência aqui e 6 quadrados aqui na divisão. Carreira de número 5 pronta, conforme explicado no bloco anterior. A distribuição dos pontos, se ficou alguma dúvida, só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Então, assim, olha, eu fui fazendo por toda a extensão do meu trabalho. Chegando aqui no finalzinho, pessoal, ó, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei apenas com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Aqui, ó, estamos do lado direito. Agora, vamos fazer 3 correntes, vamos virar o trabalho, estamos na 6ª carreira, do lado avesso aqui do pano, certo? E eu vou explicar para vocês, porque eu adiantei um pouquinho aqui. Então, ó, fizemos 4 pontos altos aqui no cantinho de borda, um quadrado vazio, aqui separado por 2 correntes. No próximo quadrado aqui de base, ó, eu coloquei 2 pontos altos e um aqui na base, ó. Então, aqui ficamos com um total de 13 pontos altos, tá? Do lado oposto aqui também, ó, neste quadradinho eu coloquei um ponto, mais um ponto e um aqui na base. Então, aqui eu tenho 13 pontos altos. Aqui eu fiquei com 2 correntes. Olha, pessoal, eu conto 1, 2 no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, 1, 2 no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, no terceiro aqui, ó, ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base, um ponto alto e 2 correntes, no terceiro ponto de base aqui, eu coloquei um ponto alto. Aqui é o lado oposto da minha flor, eu também coloquei igual aqui a esse lado, 13 pontos alto. E aqui na divisão, fiquei com 4 quadrados vazio. E aqui já começa a repetir, ó, esta parte aqui da flor no segundo desenho aqui do nosso trabalho. Então, é só fazer essa repetição até o final, os quadradinhos restantes lá do outro lado do pano de prato, é só completar e depois fazer o cantinho de borda, tá bom? Então, pessoal, nós fizemos aqui a 6ª carreira, conforme a explicação aí do bloco anterior. Qualquer coisa volta um pouquinho, a distribuição aqui destes pontos, daí eu fui fazendo aqui, ó, por toda a extensão. Aí, quando eu chego aqui no final, depois dos 13 pontos alto, eu fiquei aqui, ó, do lado avesso, que nós estamos trabalhando, com 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos aqui de borda. Para a 7ª carreira, já fiz as 3 correntinhas, virei o meu trabalho, e aqui, pessoal, eu adiantei um pouquinho a carreira, tá? Então, ampliei aqui, então vamos lá. Estamos do lado direito do pano, na 7ª carreira, aqui com 4 pontos altos, um quadrado vazio, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu repeti todos os 13 pontos altos, fiz aqui, ó, um quadrado vazio, ó, 1, 2 correntes, e fechei aqui, ó, um ponto alto, um quadrado vazio. Utilizei 3 quadrados vazios de base para distribuir aqui 10 pontos altos. Então, cada
quadradinho aqui recebeu 2 pontos altos, mais os da base aqui, eu fiquei com 10. Um quadrado vazio, igual ao lado oposto, eu fiz os 13 pontos altos, igual aqui, ó. E na divisão do trabalho, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado com 2 correntes. Aqui já é repetição deste lado aqui da minha flor, os 13 pontos altos. A partir daqui, pessoal, é só repetir a sequência do trabalho, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo o meu aqui, desta mesma maneira, e lá no final eu completo o restante dos quadradinhos, né? E os 4 pontos altos. Então, aqui está, pessoal, a carreira de número 7, conforme explicado no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Dúvidas, volta lá um pouquinho e assista novamente. Então, assim, eu fui fazendo em todos os desenhos aqui do nosso motivo, chegando aqui no final, depois dos 13 pontos altos, fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a 8ª carreira, já fiz 3 correntes, virei o meu trabalho, já fiz o cantinho de borda com 3 pontos altos, 2 correntes e um quadradinho vazio. Ó, então, ficamos assim no cantinho da carreira número 8. Faço 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, coloco um ponto alto, 2 correntes e no terceiro ponto de base, mais um ponto alto. Então, ficamos aqui, ó, com 3 quadrados vazios. Vamos fazer um total de 7 pontos altos, aqui eu já tenho 2, fiz os 7 pontos altos, faço um quadrado vazio aqui, 2 correntes ponto alto, vou fazer aqui mais 3 pontos altos, 2 correntes, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto e completo os pontos aqui de base, fiz os 4 pontos altos, 2 correntes aqui, ó, eu faço um ponto alto, igual ao lado oposto aqui, ó, eu tenho que colocar 7 pontos alto e os quadrados vazio. Então, aqui eu já tenho um ponto alto, que é o segundo, fiz os 7 pontos alto, 2 correntes, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto, 2 correntes, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto, e aqui, pessoal, a gente tem que fazer os quadradinhos vazio. Ó, então, ficamos assim, né, com a sequência aqui da carreira número 8. Agora, aqui, ó, nós temos que fazer os quadradinhos, temos que fazer mais 2, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu faço mais 2 e vamos ficar com 8, ó. Sempre no terceiro ponto de base, você coloca um ponto alto, ó, 1, 2, 3. E aqui, os 7 pontos altos, que eu já tenho 2 pontos, ok, pessoal? Então, a partir daqui, ó, é esta sequência aqui que nós vamos fazer nos demais desenhos. E na divisão, vamos ficar com 8 quadradinhos vazios, tá? Então, é só fazer essa sequência que eu acabei de explicar. Então, assim, pessoal, ficou a minha 8ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Eu fui fazendo aqui por toda a extensão do meu barrado, e aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados e 4 pontos altos. Na 9ª carreira, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz meu cantinho de borda, que são os 4 pontos altos no total, e mais 2 quadrados vazios. Aqui dentro do quadrado, eu coloco 2 pontos altos, um ponto alto aqui na base, mais 2 aqui dentro deste próximo quadrado, e um na base. Aqui eu já fiquei com 7 pontos altos, 2 correntes, conto ao terceiro ponto de base, faço um ponto alto e completo o restante aqui dos pontos, que eu vou ficar com 4 pontos aqui no total. 2 correntes aqui, ó, eu fecho um quadrado vazio. Aqui dentro do quadradinho vão ser 2 pontos altos, tá? Então, nós vamos ficar aqui com um total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, agora eu tenho que fazer igual o lado oposto aqui, ó.
primeiro aqui eu faço, né, o quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto, faço aqui mais um total aqui de 4 pontos alto, ó, que é meu último ponto, 2 correntes, aqui eu fecho um quadrado vazio e completo ali um total de 7 pontos alto, igual ao lado oposto aqui. Então, pessoal, esta é a 9ª carreira. Vocês vão distribuir esta sequência aqui dos pontos, igual acabei de explicar para vocês. Aqui na divisão ficamos com 4 quadrados vazios. E a partir daqui, ó, já é esta repetição aqui, ó, dos 7 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 10 pontos alto, quadrado vazio, 4 pontos alto, quadrado vazio e 7 pontos alto. Então, é só começar a repetir essa sequência aqui. Nós estamos do lado direito do pano e eu já volto. Carreira de número 9 ficou pronta. Então, esta é a sequência que eu expliquei no bloco anterior. É só voltar um pouquinho, se ficou alguma dúvida. E assim eu fui fazendo em todos os desenhos aqui do nosso barrado. No finalzinho aqui, depois dos 7 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho. Completei mais 3 pontos alto aqui, estamos do lado avesso do pano. Depois eu fiz aqui um quadrado vazio. E aqui, pessoal, eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos alto. Um quadrado vazio, 4 pontos alto. E aqui, ó, eu fiz 3 quadradinhos vazio. Então, a distribuição desses quadradinhos ficou assim, ó. Eu fiz 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. 2 correntes, 1, 2 no terceiro ponto de base e um ponto alto. 2 correntes, 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. Coloquei 2 pontos altos dentro desse quadrado e um na base. Aqui eu coloquei um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto aqui, ó, no ponto de base. Depois completei aqui, ó, mais 2 pontos altos e ficamos com 10 pontos alto, igual aqui, ó, o lado oposto, tá bom? Então, aqui nós fechamos uma flor e na divisão aqui, 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazio. Pessoal, a partir daqui, ó, nós já vamos repetir novamente esta sequência de 10 pontos alto e este restante aqui dos pontos, tá? Nós vamos fazer aqui na próxima florzinha, certo? Então, é só acompanhar tudo isso que eu acabei de demonstrar aqui, depois dos 4 quadrados de separação, vocês vão repetir no próximo motivo aí do nosso barrado, tá? É só seguir assim e lá no finalzinho completem o restante dos quadradinhos e os 4 pontos alto. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a carreira de número 10, conforme eu expliquei no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, é só voltar à explicação. Então, aqui, pessoal, depois que eu cheguei no finalzinho da 10ª carreira, depois aqui dos 10 pontos alto, fiz 2 quadrados vazios e 4 pontos alto. Para a carreira de número 11, eu já fiz o meu cantinho de borda, que são um total de 4 pontos alto. E aqui eu adiantei os pontos e vou explicar para vocês. Então, aqui, pessoal, no comecinho, ó, depois dos 4 pontos alto, eu fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, ó, em cima desses pontos de base, é sempre no terceiro ponto, ó, conta 1, 2. No terceiro ponto de base, eu coloquei o meu primeiro ponto alto. Depois aqui, pessoal, ó, eu fiquei com um total de 34 pontos alto. Todos os meus trabalhos, quando tem quadradinho vazio, sempre são 2 pontos alto dentro dele e um na base, tá? Ó, sempre 2 pontos alto. Então, aqui eu fiquei com 34 pontos alto. Aqui no finalzinho, ó, me restaram 1, 2, 3 pontos alto. Aí, aqui eu fechei um quadrado vazio, separado por 2 correntes. Então, na separação de uma flor para outra, eu vou ficar com 6 quadradinhos vazios. E a partir daqui, ó, já é repetição do que eu acabei de explicar aqui, ó, o início, tá? Então, tudo que nós fizemos aqui, ó, nesta flor,
Vamos repetir nesta e nas demais, tá? Chegando lá no finalzinho, é só fazer os quadradinhos e os 4 pontos altos. Então, essa é a carreira de número 11. Finalizei a carreira de número 11. Então, ela ficou assim, conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvida, é só voltar um pouquinho na explicação. Aqui eu fiz por toda a extensão do barrado. Chegando aqui no final, depois dos 34 pontos altos, aqui ficam apenas 2 quadrados, tá, pessoal? Diferente lá do início, que tem 3. Aqui fica apenas 2 quadradinhos e os 4 pontos altos. Para a carreira de número 12, já fiz os 4 pontos altos aí, que é o cantinho de borda. Virei o trabalho. Aqui, ó, eu já fiz um quadrado vazio, 2. E aqui, ó, eu fiz 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto, tá? Então, para cada quadradinho aí, eu utilizei 2 correntes. Aqui, pessoal, eu coloquei ponto alto sobre ponto alto. Eu fiquei com um total de 28 pontos altos. Aqui, ó, eu fiz 2 correntes, me sobraram 1, 2, 3 pontos de base, aí eu fiz um ponto alto. Aqui eu preciso de 8 quadradinhos vazios, e aqui já começa a repetição do outro desenho aqui da flor, tá? Então, já é igual aqui o início. Você vai fazer um ponto alto, 2 correntes, e conta 1, 2 no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, e assim vai repetir os 28 pontos altos, depois os 8 quadrados vazios, e assim por diante, tá? Aqui eu terminei então a carreira de número 12, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Fui fazendo até o final aqui, ó, do nosso barrado. Eu já dei uma adiantadinha na próxima carreira. Depois aqui, pessoal, dos 28 pontos alto, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui já é a carreira de número 13, eu dei uma adiantada. Façam os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda, virem o trabalho. Aqui nós estamos do lado direito do pano, aqui, ó, pela bainha. E aqui eu dei uma pequena adiantada novamente, ó. Depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu fiz 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Fiquei com 2 quadrados vazios. O próximo quadrado eu coloquei um ponto alto, 2 e um aqui na base. Então, eu fiz um quadrado cheio. Aqui, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. A partir daqui, completei ponto alto sobre ponto alto, ficando com 22 pontos altos no total. Aqui, eu coloquei 2 correntes, um ponto alto no terceiro ponto aqui de base, mais um quadradinho vazio. O próximo quadrado, eu coloquei um total de 4 pontos altos aqui. E na divisão de um desenho para o outro, 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Pessoal, essas pontinhas aqui, ó, é o início da folha da flor, tá? Então, aqui, ó, já é repetição. Aqui, ó, eu fiz a primeira ponta da flor aqui do nosso primeiro motivo. Aqui já é a segunda pontinha. Então, aqui é só repetir tudo que eu acabei de explicar ali no primeiro desenho, tá? Então, terminado, então, a carreira de número 13, conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui a colocação dos 22 pontos altos, quadradinhos vazios, enfim. Dúvida, é só voltar um pouquinho na explicação. Aqui eu fui fazendo até o finalzinho do trabalho. Aqui, pessoal, depois dos 22 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 14, aqui eu já fiz 3 correntes, né? Virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos, que é o nosso cantinho de borda. E aqui, mais uma vez, eu adiantei o trabalho. Vou explicar para vocês. Depois dos 4 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto aqui no ponto de base, fechamos um quadrado vazio.
Completei aqui mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu fiz um ponto alto, ok? E completei aqui um total de 16 pontos altos, aqui 2 correntes, no terceiro ponto de base, um ponto alto, um quadrado vazio e aqui repeti um total de 7 pontos altos, que aqui são as folhas que estão se formando, né? É uma oposta para a outra. Na separação do trabalho, ó, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, ó, já começa novamente os 7 pontos altos, que é a folha, aliás, que está se formando, tá? E aqui a distribuição dos 16 pontos altos. Então, isso que vocês vão fazer agora na carreira de número 14, ó, qualquer coisa dá uma paradinha no vídeo e é só fazer assim da maneira que eu acabei de explicar. Aqui, pessoal, então, eu terminei de fazer a 14ª carreira, conforme eu expliquei aqui a distribuição dos pontos para vocês, tá? Então, é só acompanhar aí, qualquer coisa volta um pouquinho na explicação do vídeo. E assim eu fui fazendo. Chegando aqui no final, ó, da carreira de número 14, fizemos os 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos aqui, que é o cantinho de borda. Na carreira de número 15 também já subi aí 3 correntes, já fiz mais 3 pontos altos e já fiz aí o meu cantinho de borda, né? Então, ele ficou assim. Trabalhei aqui, ó, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, eu fiz os 7 pontos altos, né? Um ponto alto em cima de cada de base. Coloquei mais 2 aqui dentro deste quadrado e um na base. Então, ficamos com 10 pontos altos aqui. Fizemos um quadrado vazio, separado por 2 correntes. Depois eu fiz mais 2 correntinhas e contei 1, 2, 3 e fiz um ponto alto. 2 correntes, contei 1, 2, 3, fiz um ponto alto. O segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. 2 correntes, contei aqui, ó, 1, 2, 3, coloquei um ponto alto. 2 correntes, contei 1, 2, 3 e coloquei um ponto alto, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, um ponto alto. 1, 2, 3, né? O outro ponto alto aqui, tá? Então, a gente tem que fazer 2 quadrados vazios em cima aqui desses pontos de base, um quadrado aqui vazio e aqui os 10 pontos altos, né? Que aqui é a folha igual a desta aqui. Aqui na divisão eu fiz um quadrado vazio, 2 correntes de separação e aqui 4 pontos altos, tá? Aqui vai ser bem a divisão de um motivo para outro depois para a gente fazer o acabamento, que são as pontas aí do barrado. E aqui, para o próximo motivo, 2 quadradinhos vazios e aqui a gente já repete igual aqui no início, né? Os 10 pontos altos, os quadradinhos vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, do lado oposto aqui, que vai dar aqui os 10 pontos altos. Então, é só fazer desta maneira que eu acabei de explicar. Finalizei, então, a carreira de número 15, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Assim, eu fiz por toda a extensão do meu barrado. Aqui eu estou pelo lado direito do pano, chegando aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, um quadrado vazio e os 4 pontos altos aqui no final. Para a carreira de número 16, já fiz 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, que é o nosso cantinho de borda. Fiz aqui, ó, o quadradinho vazio separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu repeti os 10 pontos de base e mais 3 aqui. Então, ficamos com 13 pontos altos, sendo que dentro do quadradinho coloquei 2 pontos altos na base, 13 pontos altos. Aqui eu repeti apenas os 2 quadradinhos vazios.
aqui os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, do lado oposto aqui da minha folha, repetir também os 13 pontos altos, igual deste lado. Aqui já é a divisão do motivo, coloquei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui repeti os 4 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui já são os 13 pontos altos da folha, igual ao início aqui. O restante do trabalho, vocês vão olhar aqui este primeiro exemplo e vão repetir nos demais desenhos aqui que está se formando do nosso trabalho. Então, assim, eu terminei a minha 16ª carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Então, aqui, pessoal, no finalzinho, ó, nós estamos do lado avesso do pano. No finalzinho aqui, ó, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos. Pessoal, a partir de agora, nós vamos trabalhar um motivo de cada vez, porém, né, naquela técnica de não cortar o fio para fazer os demais motivos, tá? Então, a partir daqui, ó, nós vamos fazer 3 correntes. Ó, nós vamos virar o pano para o lado aqui direito, ó, pela bainha aqui. Então, este canto aqui, sempre a gente vai trabalhar as 3 correntes, e do lado oposto aqui, nós vamos fazer sempre os 3 pontos, aliás, os 4, né, pontos baixíssimos para a gente poder fazer a vira, tá? Então, ó, fizemos as 3 correntes. Aqui, ó, eu laço o fio, ó, no 4º ponto de base, eu faço um ponto alto, dentro aqui do quadradinho, 2 pontos altos e um aqui na base. Tá, então, fizemos assim os 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes. No 3º ponto de base, eu faço um ponto alto. Agora, vamos fazer aqui 13 pontos altos. Então, aqui eu já tenho um, aqui é meu segundo. Então, aqui, pessoal, eu fiquei com 10 pontos alto. Tenho que fazer aqui, ó, mais 2 aqui dentro e um na base, né? Então, a gente ficou com 13 pontos alto. Aqui eu faço 2 correntes, faço aqui, ó, fecho um quadrado vazio, e aqui do lado oposto, eu faço primeiramente, né, um total aí de 4 pontos alto. E a partir daqui deste quadradinho em diante, ó, nós vamos preencher com 2 pontos alto, um na base, mais 2 pontos alto aqui, um na base, até a gente ficar com 19 pontos, tá bom? Então, vamos fazendo aí até alcançarmos 19 pontos alto. Fiz os 19 pontos alto, ficaram aqui 3 de base sobrando, eu faço as 2 correntes, e no último aqui, ó, eu faço um ponto alto fechando um quadradinho vazio, ó. Então, ele tá assim por enquanto. Aqui eu faço 2 pontos alto e um aqui na base. Então, como a gente tá aqui, ó, para o lado de dentro do pano, nós temos que voltar com os 4 pontos baixíssimos, tá? Então, vocês podem fazer uma corrente, vira aqui o trabalho, nós vamos fazer o trabalho, né, de direito e avesso aqui, né, virando o pano. E aqui, ó, no primeiro ponto de base, ó, eu faço um ponto baixo, segundo ponto baixíssimo, aliás, ó. Vem aqui no 3º e no 4º ponto aqui, ó, tudo ponto baixíssimo. Sobe 3 correntes e aqui a gente volta a fazer aquele cantinho de borda, né? Então, ó, esse lado aqui não tem as correntinhas, então, eu fiz aqui
um quadrado cheio, agora eu venho, faço 2 correntes, conto 1, 2, 3, faço um ponto alto assim. E aqui eu vou fazer um total de 28 pontos alto, tá? Que nós estamos fechando a folha, aí ela emenda aqui com o caulezinho do meio. Ó, chegando aqui a gente tem que completar 2 pontos altos aqui dentro até ficarmos com 28 pontos altos, tá? Fiz aqui então, pessoal, ó, um total de 28 pontos alto, inclusive aqui, ó, dentro do quadradinho eu coloquei 2 pontos alto, ó, 28 pontos alto. E aqui, ó, vamos fazer 2 correntes. No terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto, 2 correntes. Aqui, um ponto alto. E no último quadradinho de base, ó, eu coloco 2 pontos alto e um aqui na base, ó. Então, nós ficamos assim. Agora, pra gente voltar, nós vamos fazer um ponto alto alongado, tá? Ó, a gente pega aqui, ó, no último ponto de base e vai, ó, ficar com 3 laçadinhos, ó. Você vai tirar a primeira, a segunda e a terceira, tá? Para fazer como se fosse o cordão aqui de 3 correntes. Aí, para voltar, ó, 3 correntinhas, vira o trabalho. Aqui, ó, no último ponto de base, você coloca um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado de base e um nesta base aqui de um ponto alto. Ó, então, a gente voltou aqui pro lado direito do pano, né? Pro lado das correntinhas aqui, que a gente já está dando o acabamento. Vamos fazer agora quadrados vazio, 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, conta terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, terceiro ponto de base, aqui você faz mais um quadradinho vazio aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, eu preciso de mais um, ó, 2 correntes e conta o terceiro ponto de base, um ponto alto. Aqui, ó, a gente tem que colocar 4 pontos altos no total, que aqui é o caule da nossa flor, ó. E do lado oposto, a gente repete 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, ó. 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto e o último ponto alto aqui, certo? E o último quadradinho aqui, ó, a gente coloca 2 pontos altos dentro e um na base. Então, esse é o lado que eu preciso voltar com os pontos baixíssimos, ó. Faz uma correntinha, vira aqui o trabalho e volta aí com os 4 pontos baixíssimos. É só introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, laçar e passar aqui, ó, dentro da argolinha, da segunda, da terceira argolinha e da quarta. E sobe aqui as 3 correntes e faz o total aí de 4 pontos alto aqui. Ó, então tá ficando assim. E agora, pessoal, aqui nós vamos fazendo os quadradinhos, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Aí, quando chega aqui nos 4 pontos altos, a gente ainda repete, porque é o caule da flor. Olha, depois dos 4 pontos altos, já fiz os 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, ó, no último quadradinho de base, eu faço 2 pontos altos dentro e um aqui no ponto de base, ó, laço o fio. Aqui, ó, no último ponto de base, olha, eu lacei o fio e fiquei com 3 argolinhas na agulha, ó, tiro uma, tiro 2 e tiro 3, é o ponto alto alongado que eu faço aqui para ficar como se fosse 3 correntes. Para voltar, ó, aí eu faço as 3 correntinhas quando eu preciso voltar. Tá? Que esse é o lado aqui que nós estamos fazendo aquele acabamento de correntinhas, lembra? E ponto baixo, quando eu fazia na outra técnica.
Agora aqui a gente faz direto. Aí no último ponto aqui de base, ó, faz um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. E aí a gente continua fazendo os quadradinhos, 2 correntes, ponto alto. Olha, então aqui eu fiz os 3 quadrados, 4 pontos altos, 2 quadrados e os 4 pontos altos aqui no final. Aqui eu preciso fazer a corrente, virar o trabalho e voltar com os 4 pontos baixíssimo. Que aí é só introduzir aqui, ó, a agulha dentro do primeiro ponto, faz um ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Sobe 3 correntes, faz 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. 2 correntinhas. E nós vamos fazer 4 quadrados vazios, tá? Então, ó, inclusive aqui quando chega em cima desses 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes e um ponto alto aqui no último ponto de base. Fiz aqui os 4 pontos quadradinho, né? Que eu orientei, ó, assim. Aí já fiz aqui, ó, 4 pontos altos, laço aqui meu fio, no último ponto de base eu introduzo a agulha, ó, fiquei com 3 laçadas, eu vou tirar, ó, tirei uma, 2, 3. Para voltar, 3 correntinhas, vira aqui o trabalho e vamos aqui, ó, no último ponto de base faz um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base. 2 correntes, um quadrado vazio, 2 correntes e outro quadrado vazio aqui. Aqui eu faço, né, aquele total de 4 pontos alto assim. Faço uma corrente para voltar, ó, tá vendo que esse lado aqui é o lado que não tem as correntinhas. Deixa eu abrir ele aqui um pouquinho para vocês entenderem, ó. Então, aqui a gente tá ficando assim, ó, tá? Pra gente poder conseguir encerrar aí o nosso trabalho. A gente faz aquela uma correntinha, vira o trabalho e faz aqueles 4 pontos baixíssimo. Aqui, pessoal, depois que eu fiz os meus 4 pontos baixíssimo, eu fiz as 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto, coloquei 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, eu fiquei aqui com 3, 6, 7 pontos altos. Aqui, pessoal, é o lado que tem as correntes. Então, ó, eu laço o fio na agulha e vou tirar, ó, uma laçadinha, 2, 3, certo? Então, assim que ficamos com o nosso trabalho. Aqui você sobe 3 correntes, vamos virar aqui, ó, o trabalho. Aí, nós vamos fazer aqui, ó, conta 1, 2, no terceiro ponto de base, ó, um ponto alto. No próximo ponto aqui, ó, um ponto alto. Agora, aqui nós vamos descer, ó, faz 3 correntes. Agora, nós vamos fechar aqui o ladinho do trabalho aqui, o lado de dentro, ó. Então, ó, ele vai terminar assim, ó, a pontinha, tá? Ó, vai ficar assim. Aí, depois que eu fiz 3 correntes, um ponto baixo aqui no último ponto de base, eu começo a fazer as 3 correntes, introduzir aqui, ó, a agulha no último ponto aqui de base do trabalho e faz um ponto baixo. 3 correntes, ó, introduz aqui no último ponto de base, um ponto baixo, ó, pra gente poder fechar aí o nosso trabalho. Não precisa apertar as correntes. E aí, vai descendo e fechando aqui. Você pode pôr o ponto baixo dentro do ponto alto aqui de base, ou assim, dentro assim, né? Ou em cima dele aqui, ó, tá? Tanto faz. Se você achar melhor. Aí, faz as 3 correntes, ó, e vai descendo o ponto, 3 correntes. Se achar que tá repuxando, põe 4, tá? Correntinhas. E aqui, opa, aqui já chegou na divisa. E quando chega na divisa, a gente vai pôr apenas uma corrente. Deixa eu só estender aqui um pouquinho para vocês visualizarem aqui, ó, o trabalho. Então, ó, nós terminamos com ele assim, tá?
ele ficou desta maneira. Então, a gente já terminou, não precisa ficar cortando o fio e voltando para poder fazer o acabamento. Agora aqui, pessoal, bem na divisa, você vai fazer apenas uma corrente. Nós já vamos começar aqui o outro motivo, eu vou iniciar com vocês. Uma corrente, ó, no último ponto de base, eu faço 2 pontos altos aqui dentro e um na base, certo? E aqui nós vamos começar a repetir, ó, o que nós fizemos aqui, tá, ó. Então, pessoal, agora nós vamos começar a fazer esta carreira aqui no outro motivo, tá? Vamos fazer 2 quadrados vazios e 13 pontos altos. Então, ó, já tinha feito 2 correntes ponto alto, 2 correntes, conta aqui, ó, terceiro ponto de base. Então, ó, já fiz os 2 quadradinhos, agora eu faço 13 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 3. Então, aqui, pessoal, vou deixar meio de lado aqui para vocês entenderem, ó. Então, a gente tá fazendo esta carreira aqui, ó. Agora, depois que nós fizemos aqui, ó, 2 quadrados vazio, repetimos aqui, ó, os 13 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui eu já fiz um total de 19 pontos alto, um quadrado vazio e aqui o quadradinho cheio, tá? Então, esse lado aqui é o lado que a gente tem que voltar com os pontos baixíssimos. Então, aqui você vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho. É como se você estivesse andando para frente, né? E você tem que fazer os pontos aqui baixíssimo, para na hora que você chegar lá na pontinha do trabalho, descer pelo lado, né, que vai continuar caminhando pro lado da finalização. Então, aqui é só, depois que fez os 4 pontos baixíssimos, faz 3 correntes, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora aqui, pessoal, ó, a gente virou o trabalho. Nós estamos agora nesta carreira aqui, ó. Então, a gente vai ter que fazer aqui um total de 28 pontos alto aqui. Então, primeiro aqui eu faço 2 correntinhas, né, para poder fazer um quadrado vazio. Conta aqui, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto. E a partir daqui, vamos colocar 28 pontos alto, inclusive 2 pontos alto aqui dentro, ok? Então, aqui eu fiz os 28 pontos alto, aqui eu fiz 2 correntes, um ponto alto no terceiro ponto de base, um quadradinho vazio e aqui eu coloquei 4 pontos altos, certo? Então, aqui, ó, para vocês observarem, ó, estou do lado avesso do pano. Desse lado aqui, pessoal, é que a gente tá do avesso, né? Mas quando ele tá pro lado direito, é o lado que a gente tem que fazer as 3 correntinhas, né? No caso aqui, como a gente tá do avesso, eu faço o ponto alongado, ó. Então, eu faço a laçadinha, ó, no último ponto aqui, ó, da base, eu laço o fio aqui, ó, no último ponto e vou tirar, ó, uma vez, 2, 3, tá? Então, aqui é o lado do acabamento, a gente tá do lado avesso, tem que fazer o ponto alongado. Aí, quando a gente vai virar o pano, que a gente fica, né, com a bainha aqui pro lado direito, né, que a gente fala, aí eu já fiz aqui, ó, as 3 correntes que eu volto dando o acabamento já, tá? Igual aqui no começo, ó, a gente volta dando o acabamento aqui, ó, certo? E aqui é só continuar a fazer, ó, no último ponto de base, um ponto alto, 2 aqui dentro e um aqui na base, tá? Então, ó, essa já é a terceira carreirinha aqui da ponta, né, do nosso bico, ó, fizemos 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. Então, agora, nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadrados e 4 pontos altos, tá? Eu vou virar mais uma vez com vocês, depois, qualquer dúvida, é só seguir essa primeira explicação, que vai ser para ser, né, para ser feito aqui, nos demais, igualzinho aqui, o primeiro vocês vão fazer aqui no segundo, terceiro, quarto motivo e assim por diante. Então, aqui eu fiz o que eu orientei a vocês, né, para repetir esta carreira aqui.
no segundo motivo, e este lado aqui, ó, é o lado que a gente volta fazendo os pontos baixíssimos. Aqui eu já fiz uma corrente, aí eu viro o trabalho e volto aqui com 4 pontos baixíssimos, tá? Então, é só fazer a introdução aqui da agulha e puxar o fio aqui, ó, dentro da argolinha. Olha, pessoal, então aqui, ó, esta carreira aqui que eu acabei de fazer, já é esta aqui, ó, dos 3 quadradinhos vazio, 4 pontos alto e 4 aqui quadrados vazio. Aqui eu fiz os 4 pontos alto, ó, nós estamos do lado avesso do pano. Quando a gente tá do lado avesso, que aqui é a finalização, né, do trabalho, quando ele vai pro lado direito, nós temos que fazer o ponto alto alongado aqui, ó, no último ponto da base. Então, introduziu, a agulha, ó, tira uma vez, 2 e 3. Para poder virar o pano, eu faço as 3 correntinhas, aí sim, eu viro o trabalho, ó. Aí ele fica do mesmo lado aqui, ó, da posição do acabamento, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Aí, a partir daqui, é só fazer as 3 correntinhas, né, que já foi feito, e fazer os 4 pontos altos, né? Você vai fazer aqui, ó, um ponto alto deste primeiro ponto de base, 2 aqui dentro e um na base, tá? E assim por diante, pessoal, vocês vão fazendo até chegar aqui na pontinha do barrado, depois para descer as correntes, conforme eu expliquei neste momento aqui, né, da finalização deste desenho. Vocês vão fazer nos demais, tá? Dúvidas, volta aqui nessa explicação para você conseguir fazer esta aqui, tá? Eu vou terminar aqui o meu, aí chegando lá no último motivo, aqui, eu vou finalizar com vocês, tá? Quando eu tiver lá já na pontinha para descer, eu vou finalizar com vocês. E aí, pessoal, é só voltar o vídeo se ficou alguma dúvida. Lembre-se, quando você estiver do lado avesso do pano, você tem que fazer um ponto alto alongado primeiro, depois as 3 correntes, vira o pano aqui pro lado direito, igual eu acabei de fazer, para poder ele ficar deste lado aqui o acabamento. E quando terminar toda aqui a ponta do bico, né, pelo lado direito, vocês vão descer com as 3 correntinhas e o ponto baixo, igual eu fiz aqui, tá? E aqui é uma corrente e depois já começa o outro motivo, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu fiz o meu último motivo do barrado. Aqui, ó, estou do lado avesso do pano. Agora, nós temos que fechar aqui com um ponto alongado. Olha, a gente pega aqui a laçada, introduz aqui no ponto. Fico com 3 argolinhas na agulha, eu vou tirar 1, 2, 3. Então, aqui a gente já vai fazer a última carreira do barrado. A gente vira aqui o trabalho. Já façam aí as 3 correntes, não precisa ser apertado. Conta aqui, ó, no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo aqui, outro ponto alto. Para finalizar agora, 3 correntinhas, pega aqui, ó, no último ponto de base e faz um ponto baixo. Então, aqui, ó, nós viemos aqui pro lado direito do pano, né, pela bainha aqui, e agora aqui nós temos que descer com as 3 correntes e o ponto baixo, para a gente finalizar o trabalho. Então, aqui é só fazer as 3 correntinhas, pega aqui no último ponto da carreira abaixo assim, ó, e prende com ponto baixo. Estamos chegando aqui no final, ó, eu faço as 3 correntes, um ponto baixo aqui, as 3 correntes. Aqui, pessoal, ó, bem no último ponto de base aqui, ó, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo, ó, só passo a agulha assim, né, dentro da argolinha, com a linha, daí eu faço uma corrente, e aqui a gente alonga o fio e corta, que nós terminamos aqui de fazer o acabamento, tá? Ó, então, ele ficou desta maneira. Aqui a gente termina ele pelo lado direito do pano. Então, isso é o trabalho que nós aprendemos hoje. E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. E na hora da sua inscrição,
ativa o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, então, se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assista com calma, tá? Que você vai conseguir fazer o seu barrado aí. Me despeço de vocês por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.